por mais esse momento que o Senhor nos dá, da leitura e da exposição da Tua Palavra, e de enchendo os nossos corações, o nosso entendimento, formando, Senhor Deus, em nós a mente de Cristo, para que naquele último dia não sejamos envergonhados, mas nos gloriemos, ó Pai, em Cristo Jesus. Te pedimos que o Senhor tenha misericórdia, Senhor, do Teu povo, e que o Senhor esteja enchendo os nossos corações, ó Pai, a nossa mente, a Tua Palavra, nos ensinando, e que possamos, ó Pai, sermos impelidos a viver de conformidade com a Tua Palavra. É o que nós pedimos, Senhor, é o que nós queremos, e por isso estamos aqui. Fala o coração da Tua igreja, em nome de Jesus. Amém. Queridos, vamos abrir a palavra do Senhor em Marcos. Na semana passada nós vimos o versículo 21 a 23, e iniciamos o versículo 24, que nós vamos dar continuidade hoje. Eu vou ficar somente com os versos 24 e 25, para não ter que entrar na outra parábola, e apesar de elas estarem ligadas umas às outras, elas têm um foco distinto. Então vou fazer a leitura do verso 21 ao verso 25, e aí faremos uma breve introdução e entraremos na parábola propriamente dita. Diz assim a palavra do Senhor: Também lhes disse: Vem porventura candeia para ser posta debaixo do alqueire ou da cama? Não vem antes para ser colocada no velador? Pois nada está oculto senão para ser manifesto, e nada se faz escondido senão para ser revelado. Se alguém tem ouvidos para ouvir, ouça. Então lhes disse: Atentai no que ouvis, com a medida com que tiverdes medido, vos medirão também, e ainda se vos acrescentará. Pois ao que tem se lhe dará, e ao que não tem, até o que tem lhe será tirado. Nós relembramos que na última exposição, que começamos ali o capítulo 4 ano passado, e por causa das férias, tivemos um hiato aí, que o tema central das parábolas, identificado nos primeiros 20 versos, é ouvir e obedecer a palavra de Deus. Vimos que nas 4 parábolas subsequentes, do verso 21 ao verso 34, esse tema será explorado em mais detalhes de 2 maneiras, e nós estamos na primeira dessas 2 maneiras, que a primeira delas é a candeia e a medida, o verso 21 a 23, e agora o 24 a 25, que explicam melhor o propósito das parábolas, pois por meio delas, as verdades do reino de Deus, ocultas até então, estão prestes a ser reveladas, e todos devem ouvi-las atentamente. Na aplicação da parábola da candeia, vimos que o Evangelho é algo para ser compartilhado e testemunhado. Cristo quer ser revelado em nossas vidas por meio do Evangelho vivo em nós. Os dons e as graças recebidas em Cristo fazem de um homem uma candeia, uma lâmpada do Senhor, e por isso eles devem brilhar. Vimos também que o propósito de ouvir o Evangelho é para que ele seja crido e obedecido, e que estejamos prontos para ouvir e obedecer ao que Deus nos diz em sua palavra. Nossos ouvidos devem ouvir com atenção o que Deus nos revela em sua palavra e levar o que se ouve ao coração. E esse é o propósito de toda a Escritura. E aí no verso 24 ele diz assim: Então lhes disse, iniciando uma outra parábola: Atentai no que ouvis, com a medida com que tiverdes medido, vos medirão também, e ainda se vos acrescentará. Pois ao que tem se lhe dará, e ao que não tem, até o que tem lhe será tirado. Nós temos aqui o início da terceira repetição de uma ordem fundamental do discurso formado pelas parábolas, que é ouvir. Jesus, com essas palavras, quer dizer que eles deveriam considerar atentamente o que estão ouvindo. Atentai no que ouvis. Pela repetição e a ênfase que nós estamos vendo aqui no ouvir, o que está sendo dito por Jesus, essa exortação é extremamente importante. O que estamos vendo é que a entrada para o reino de Deus é por intermédio do ouvir. O ouvir a palavra de Deus. E é isso que o apóstolo Paulo vai dizer lá em Romanos capítulo 10, verso 14,
por mais que a intenção dele não fosse focada exclusivamente no que nós estamos falando aqui, mas ela está inserida naquilo que ele diz no verso 14, que se pronuncia assim: como porém invocarão aqueles que não creram, e como crerão naqueles que nada ouviram, e como ouvirão se não há quem pregue? A entrada para o reino dos céus é por meio do ouvir a palavra de Deus. William Hendricks chama a nossa atenção para essa exposição, ou melhor, para essa exortação de nosso Senhor Jesus Cristo com respeito aos deveres e responsabilidades daqueles que ouvem, em três coisas, três aspectos. O primeiro seria que eles deveriam ouvir, ou seja, considerar, guardar essas palavras no coração, pois a ênfase seria estarem dispostos a ouvir o Evangelho, em oposição à recusa em ouvir e obedecer, ou seja, considerar para a sua vida. O segundo aspecto dessa exortação de Cristo em ouvir estaria no fato de ouvir o que se deve ouvir em oposição ao que não se deve ouvir, ou seja, a ênfase estaria no conteúdo da mensagem. E o terceiro aspecto estaria relacionado a esse ouvir, seria um modo como deveriam ouvir, atenta e prudentemente. E é interessante ele iniciar essa segunda parábola dessa forma, chamando a nossa atenção para a mensagem do Evangelho, para aquilo que a palavra de Deus está falando, porque muitas vezes, não somente eles lá, mas como nós somos negligentes com aquilo que ouvimos da palavra de Deus. Eu falei isso hoje de manhã. Nós ouvimos determinadas exortações da parte de Deus, ouvimos determinadas ordenanças da parte de Deus e passamos por cima. Estamos se recusando, na realidade, a ouvir e a obedecer aquilo que estamos ouvindo. Estamos desprezando o conteúdo dessa mensagem e estamos sendo negligentes na atenção e prudência com relação à palavra do Senhor. E aí ele chama a atenção mais uma vez para aquilo que está sendo dito: atentai no que ouvis, com a medida com que tiverdes medido, vos medirão também, e ainda se vos acrescentará. E é interessante porque muitas pessoas usam essa expressão de forma equivocada, e nós vamos ver qual é o sentido disso aqui no texto, mas isso é uma grande verdade. Eu acho que é uma das maiores verdades que nós temos, apresentadas por meio de uma premissa, com a medida com que tivermos medido, vos medirão também. Os nossos julgamentos, às vezes, as nossas impressões partem sempre de nós mesmos. Esse dia nós estávamos conversando lá em casa com um casal, eles falando das suas diferenças, e a esposa disse assim, eu achei muito interessante, ela disse assim: não, porque deve ser assim, e ele pensa diferente. Aí ele falou para ela assim: o padrão é esse? Você que está estabelecendo o seu padrão, é isso? Então isso para você é exagero, mas para mim não é. E aí quem é que tem razão nessa situação? Quem estabelece esse padrão? E eu achei interessante porque nós medimos as coisas e as pessoas a partir de nós, a partir do conhecimento que nós temos, a partir da maneira como nós vemos o mundo e nós pensamos. E é isso mais ou menos que nós estamos vendo aqui, nesse princípio: com a medida que tiverdes medido, vos medirão também, e ainda se vos acrescentará. Apesar essa não ser a aplicação que nós vamos ver dessa parábola, o princípio aí está estabelecido. O princípio da reciprocidade. Essa parábola da medida representava um provérbio popular judaico derivado do comércio, referindo-se a uma espécie de pá usada para medir cereais ou produtos adquiridos e garantir uma espécie de transação justa. O que nós temos aqui é a lei da retribuição ou reciprocidade. Dá para ajeitar o microfone, por favor? A microfonia.
O que temos aqui é a lei da retribuição ou da reciprocidade. O que fizermos para alguém, receberemos na mesma medida. E ainda se acrescentará no contexto em que o Senhor Jesus está falando aqui. No contexto da parábola, o que a Escritura está nos dizendo é que o que fizermos para Deus também receberemos dele, e ele ainda acrescentará mais e mais. E aqui o contexto de o que fazer para Deus está relacionado ao ouvir atentamente o ensino de Cristo, e assim seremos recompensados por Deus. E perceba que Jesus em seguida acrescenta pela graça de Deus a recompensa maior do que o esforço. Com a medida com que tiveres medido, vos medirão também, e ainda se vos acrescentará. Esse provérbio ele é usado no contexto de ouvir a palavra de Deus. Aqueles que ouvem atentamente, colocam o seu coração, vão receber na mesma medida do seu esforço as bênçãos decorrentes desse ouvir. E o Senhor ainda acrescentará mais e mais. Deus dará mais entendimento para aqueles que o buscam incessantemente. Quando nós vemos lá o Salmo 119, verso 1, 2, ele diz que bem-aventurados são os irrepreensíveis, felizes são, afortunados são os irrepreensíveis que andam na lei do Senhor, os que guardam as suas prescrições e os buscam. Há uma superabundância de riquezas para aqueles que examinam atentamente a palavra de Deus, que têm interesse verdadeiro na palavra do Senhor. E Deus, a partir daí, segundo a palavra dele, estará acrescentando dons, favores e bênçãos ao que já temos recebido. E ele não vai nos dar somente de suas riquezas, mas segundo as suas riquezas. É o que Efésios capítulo 1, verso 7 e 8 vai dizer. Ele diz assim: no qual temos a redenção pelo seu sangue, a remissão dos pecados, segundo a riqueza da sua graça, que Deus derramou abundantemente sobre nós em toda sabedoria e prudência. O Senhor, a palavra de Deus está dizendo que o Senhor vai nos dar graça sobre graça. E é assim que Ele faz. Ele não somente perdoa, mas Ele perdoa, ou seja, Ele faz abundantemente, porque Ele tem prazer na sua misericórdia. O texto que acabamos de ver aqui diz assim: deixa o perverso ao caminho, o iníquo seus pensamentos, converta-se ao Senhor, porque é rico. Ele é abundante em seu perdão. Lá em Isaías 65, verso 24, diz assim: e será que antes que clamem eu responderei, estando eles ainda falando, eu os ouvirei. O Senhor é abundante para aqueles que o buscam. Por isso, como diz Lamentações lá, as misericórdias do Senhor não têm fim, renovam-se a cada manhã, a sua fidelidade é grande. E essa atitude de Deus para conosco, para aqueles que o buscam, é demonstrada na Escritura, em toda a Escritura. Como por exemplo na parábola do filho pródigo. Aquele homem lá, caindo em si, essa expressão do texto, né? E ele percebe a sua condição e seu pecado, e aí ele ensaia o seu retorno, chegando diante do Pai, falando do seu pecado, se arrependendo do seu pecado, pedindo perdão a Ele. E quando ele chega diante do Pai, e aquele Pai representava o próprio Deus, ele começa a falar, e ele é interrompido. Ele é interrompido. Pai, pequei contra o céu e diante de já não sou digno. Chama os servos, tragam a melhor roupa, coloquem um anel no dedo dele, coloquem sandália nos pés, porque esse filho estava morto e reviveu. Essa é a atitude de Deus mostrada na Escritura. Ele é abundante para aqueles que o buscam. William Hendricks, falando sobre isso, ele diz que quando ele ama o mundo. Quando ele dá o seu único filho,
Além do mais, aquele Filho não somente intercede pelo seu povo, mas vive para interceder por eles, conforme diz Hebreus capítulo 7, verso 25. Também pode salvar totalmente os que por ele se achegam, vivendo sempre para interceder por eles, para aqueles que têm ouvidos para ouvir. As parábolas aqui nesse contexto são solo fértil, como nós vemos no verso 8 do capítulo 4 e o verso 20. Outro, enfim, caiu em boa terra e deu fruto e vingou e cresceu, produzindo a 30, a 60 e a 100 por um. Os que foram semeados em boa terra são aqueles que ouvem a palavra e a recebem, frutificando a 30, a 60 e a 100 por um. Eles recebem ainda mais ensino, mais entendimento, mais graça ao ouvir a 30, 60 e a 100 por um. Grant Osborne, comentando esse capítulo, ele diz assim: aqueles que não abrem o coração para as verdades do reino, como os 3 primeiros solos da parábola do semeador, perdem um pouco o entendimento e as poucas bênçãos que tinham inicialmente. Essa ideia é particularmente trágica, pois os judeus que rejeitaram Jesus perderam o lugar que a aliança lhes conferiu na oliveira. E o apóstolo Paulo, lá em Romanos capítulo 11, dizendo que eles foram quebrados, e que nós fomos enxertados, os ramos naturais foram quebrados. Matthew Henry, seguindo o mesmo comentário, ele diz assim como lidamos com Deus, também o Deus irá lidar conosco. Se vocês forem servos fiéis ao Senhor, Ele será mestre fiel a vocês. Com os sinceros, Ele se mostrará sincero. E aí nós temos o Salmo 18, 25, ele diz assim: para com o benigno te mostras, com o íntegro, também íntegro, com o puro te mostras, com o perverso, inflexível. Com a medida com que tiveres medido, vos medirão também, e ainda se acrescentará. Marcos está aplicando esse dito de sabedoria judaica à compreensão, ao ouvir da palavra do Senhor. E aí essa palavra seria aqui as parábolas. E em qualquer medida que você medir, você será medido e acrescentado para você. Ou seja, aqueles que ouvem e batem até a porta ser aberta encontrarão o reino desvelado para eles. Mas por outro lado, aqueles que buscam ao Senhor com pressa, cuja batida à porta, e essa é uma linguagem figurada, é breve ou efêmera, descobrirão que aquele convite alegre para entrar no reino esmorecem em uma imagem de descrença. A Escritura aqui mais uma vez está prometendo àqueles que buscam o Senhor não somente encontrá-lo, mas receber dele abundantemente, graça sobre graça. Matthew Henry faz uma aplicação interessante desse verso. Diz assim: para aproveitarmos os talentos que nos são confiados, provavelmente usando a linguagem da parábola, nós devemos aumentá-los. Se fizermos uso do conhecimento que possuímos para a glória de Deus e o benefício dos outros, ele crescerá sensivelmente, como as ações no mercado. A vocês que ouvem, mais lhe será dado, porque é o que tem ser-lhe-á dado. Se os discípulos transmitirem à igreja aquilo que receberam do Senhor, eles serão conduzidos de uma forma ainda mais profunda nos segredos do Senhor, ou seja, na revelação da palavra que estava sendo trazida. Os dons e as graças se multiplicam quando são exercidos, e Deus prometeu abençoar a mão do diligente. Aqueles a quem o ministério do reino de Deus é dado em Cristo Jesus receberão até mesmo a capacidade maior de entrar no reino dele.
Aqueles que falham em receber o mistério em Cristo, ou seja, aqueles que falham em receber a sua palavra, em serem firmes, buscarem ao Senhor, por sua vez descobrirão que até o que tem lhe será tirado. E é interessante, porque quando nós olhamos essas coisas e percebemos que a compreensão do reino de Deus não é uma habilidade humana, mas uma capacidade criada por Cristo no coração do crente. Quanto mais nos aprofundarmos na palavra de Deus, mais receberemos dele, porque essa é a sua vontade. É ele quem está dizendo isso. E a chave para entender os mistérios do reino de Deus, ou seja, as coisas que estão reveladas em Cristo Jesus, que no passado estavam ocultas, a chave para entender isso, para entender toda a Escritura e para a salvação do homem, está em Cristo somente, nele somente. Paulo, quando escreve aos Colossenses, no capítulo 2, no verso 2 e 3, ele diz assim: para compreenderem plenamente o mistério de Deus em Cristo, em que todos os tesouros da sabedoria, o do conhecimento estão ocultos. É Ele quem nos dá infinitamente mais do que pedimos e pensamos, como a Escritura mesmo diz, pelo poder que opera em nós. Perceba nisso a graça de Deus e a sua boa vontade em abençoar todos aqueles que o buscam. Bem-aventurados os que guardam as suas prescrições e o buscam de todo o coração. Nessa ótica nós temos muitos exemplos da Escritura. Um deles é do próprio Salomão. Quando Salomão pede sabedoria, o Senhor acrescenta ao seu pedido promessas de riqueza e longevidade. Veja o que diz 1 Reis, capítulo 3, verso 11 a 14. No verso 11 ele diz assim: já que pediste essas coisas, e não pediste longevidade, nem riqueza, nem a morte de teus inimigos, mas pediste entendimento para discernires o que é justo, eis que faço segundo as tuas palavras, te dou um coração sábio e inteligente, de maneira que antes de ti não houve tal igual, nem depois de ti o haverá. Também até o que me pediste, não me pediste dou, tanto riquezas como glória, que não haja teu igual entre os reis por todos os dias, se andares nos meus caminhos e guardares os meus mandamentos, os meus estatutos e meus mandamentos, como mandou Davi teu pai, prolongarei o teu dia, os teus dias. Perceba que o Senhor está acrescentando muito mais. Quando o centurião pede ao Senhor Jesus que cure o seu servo paralítico, Cristo acrescenta uma bênção específica para esse homem, que é a bênção da salvação. Quando ele diz lá em Mateus capítulo 8, versos 5 a 13, no verso 10, Jesus, admirando-se, disse: em verdade vos afirmo que nem Israel achei fé como esta. Digo-vos que muitos virão do ocidente e do oriente, tomarão lugar à mesa com Abraão, Isaque e Jacó no reino de Deus, ao passo que os filhos do reino serão lançados fora. Então Jesus disse ao centurião: vai e seja feito conforme a tua fé. Sabe o que ele está dizendo aqui? Vai, porque a tua fé te salvou. Aquele homem saiu dali não somente com a cura do seu servo, provavelmente uma pessoa querida e amada, mas com a sua salvação, com a salvação da sua própria alma. Jesus ressurreto não só cumpre a promessa de encontrar seus discípulos na Galiléia, mas adiciona encontro e bênçãos em Jerusalém. E nós vemos isso lá em Lucas capítulo 24, verso 33 a 48. E lá no verso 48 ele diz assim: vós sois testemunhas dessas coisas, eis que envio sobre vós a promessa de meu Pai, permanecei pois na cidade, aqui do alto sejais revestidos de poder. Ele não somente cumpre a sua promessa, mas dá poder para que eles possam testemunhar do Evangelho.
Ele é aquele que não somente perdoa o pecador, mas acrescenta ao perdão a graça de Deus, a santidade, a alegria, a segurança, a liberdade de acesso e a invencibilidade. O apóstolo Paulo falou sobre essas coisas em Romanos capítulo 5 até o capítulo 8. Hoje de manhã nós vimos aqui na exposição que o Diácono Lucas apresentou, ele falando da justificação. Ele disse que juntamente com essa justificação ele nos dá a adoção. Ele mostra que uma coisa não está necessariamente ligada à outra. Isso mostra o caráter de Deus, porque Ele poderia nos justificar e não sermos adotados. Ele dá o exemplo de um juiz que torna alguém justo, mas não leva esse homem para a sua casa, para morar com você e adota ele como filho. É assim que Deus faz conosco. Nós precisamos dar o primeiro passo. E é isso que Ele espera de nós. Essa interpretação da parte final do verso 24 se apoia no que se segue quando a Escritura diz: porque ao que tem se lhe dará, e ao que não tem, até o que tem lhe será tirado. Numa outra, em Mateus, se eu não me engano, acho que Lucas, ele diz assim: ao que tem se lhe dará e terá em abundância. William Hendricks, falando sobre esse texto, ele diz que o imobilismo é impossível em questões espirituais. Ou uma pessoa ganha ou perde, ou ela avança ou retrocede. Os discípulos de Jesus tinham aceitado o compromisso com o Evangelho: ao que tem se lhe dará. E na oração sacerdotal, o Senhor Jesus diz ao Pai que eles tinham guardado a sua palavra e que eles não eram do mundo. E se nós olharmos para esses nossos irmãos ali, esses discípulos, a fé deles certamente foi acompanhada de fraquezas, erros, defeitos, mas eles tinham começado essa caminhada em Cristo Jesus, e de acordo com a norma celestial, o progresso adicional estava garantido, bem como o avanço no conhecimento, no amor, na santidade, na alegria e em todas as bênçãos do reino de Deus advindas dessa salvação. Por causa da busca, eles estavam buscando. Eles queriam mais do Senhor. E é isso que todos nós esperamos, porque essa é a maneira como Deus trabalha na sua igreja. Filipenses capítulo 1, verso 6, ele diz assim: estou plenamente certo de que aquele que começou boa obra em vós há de completá-la até o dia de Cristo Jesus. É como se Deus estivesse dizendo, e nós falamos isso quando falamos sobre o batismo do Espírito Santo, é o compromisso, o penhor é o compromisso de que Deus continuará fazendo depósitos na nossa conta, aumentando cada dia mais o nosso crédito diante dele, nos dando graça sobre graça, fazendo que possamos conhecer cada dia mais o Senhor, ao ponto de sermos transformados à imagem dele. William Hendricks diz que a salvação é um rio que está sempre se aprofundando. Com a salvação, todas as bênçãos do céu nos são dirigidas. E aí, dentro dessa advertência, dessa exortação, se não usamos o que nós possuímos, nós o perdemos. E Jesus está se referindo aqui ao conhecimento da sua palavra, ao ouvir, mas também as bênçãos que são dadas através do Evangelho da graça de Deus, que vem por meio do ouvir atentamente, o buscar a presença do Senhor constantemente. Pois ao que tem se lhe dará, porque ao que não produz nenhum bem com o que tem, ele o tem em vão, é como se não o tivesse, e sendo assim, até o que tem lhe será tirado. E eu gostaria de usar a linguagem da parábola: enterrar um talento, e talento aqui está relacionado ao desenvolvimento da nossa salvação. Enterrar um talento significa
não desenvolver aquilo que Deus nos deu. O apóstolo Paulo fala em Filipenses: desenvolvei a vossa salvação com temor e tremor. E é nesse contexto que nós devemos entender a parábola dos talentos. Quando não desenvolvemos a nossa salvação, nós estamos traindo aquele que nos concedeu esse dom, traindo sua confiança. E é isso que a parábola nos diz lá no capítulo 25, verso 24 a 29. Chegando por fim, o que receberam um talento, disse: Senhor, sabendo que és homem severo. E é interessante que dos três, ele foi o que recebeu menos. Recebeu conforme a sua capacidade. Que és homem severo, que ceifas onde não semeaste e ajunta onde não espalhaste. Receoso, escondi na terra o teu talento. Aqui tens o que é teu. Respondeu-lhe, porém, o Senhor: servo mau e negligente, sabias que ceifo onde não semeei e ajunto onde não espalhei. Cumpria, portanto, que entregasse meu dinheiro aos banqueiros, e eu, ao voltar, receberia com juros o que é meu. Tirai-lhe, pois, o talento e dai-lhe o que tem 10. Porque a todo o que tem se lhe dará e terá em abundância, mas ao que não tem, até o que tem lhe será tirado. E o servo inútil lançai-o para fora nas trevas, ali haverá choro e ranger de dentes. Isso aqui é equivalente a um confisco, pois os dons e as graças de Deus se destroem com o mau uso. Aqueles que falham em receber os mistérios do reino de Deus contidos em sua palavra revelada, por sua vez descobrirão que até o que eles têm lhe será tirado. Mas aqueles que buscam incessantemente o acharão, e com ele todas as coisas serão acrescentadas segundo a riqueza da glória da sua graça. Eu gostaria de concluir, queridos, juntando tudo que nós falamos nessas duas parábolas, os versos 21 a 25. Brilhar a luz de Cristo é o propósito primeiro do Evangelho de nossa salvação. A exortação que temos aqui de ouvir é urgente, pois nos fala da disposição que temos de ouvir as coisas do reino de Deus, da atenção que nós devemos dar àquilo que está sendo dito, ao conteúdo da sua mensagem, e de como devemos ouvi-la atentamente e prudentemente para o bem-estar da nossa alma. É o fundamento da nossa vida. Nosso desejo pelas coisas de Deus vai se mostrar proporcional ao que recebemos dele. Se o desprezamos, ele vai nos desprezar. Eu me lembro do livro de Provérbios, quando começamos a expor o livro de Provérbios, lá no capítulo 1, o verso 23 a 31, que ele diz assim: atentai para a minha repreensão, eis que derramarei copiosamente para vós outros o meu espírito, e vos farei saber as minhas palavras. Mas porque clamei e vós recusastes, porque estendi a mão e não houve que atendeste, antes rejeitastes todo o meu conselho, e não quiseste a minha repreensão, também eu me rirei na vossa desventura. Envio do vosso terror eu os zombarei, envio do vosso terror como uma tempestade, envio a vossa perdição como um redemoinho. Quando vos chegar o aperto e a angústia, então me evocarão, mas eu não responderei. Procurar-me-ão, porém não me hão de achar, porquanto aborreceram o conhecimento e não preferiram o temor do Senhor. Não quiseram o meu conselho e desprezaram toda a minha repreensão. Portanto, comerão do fruto do seu procedimento, e dos seus próprios conselhos se fartarão. Mas a Escritura diz que os que buscam incessantemente serão generosamente recompensados por achá-lo, pois ele se fará achar e ainda acrescentará mais e mais. E essa parábola aqui tem seu paralelo em Mateus capítulo 13, verso 11 e 12, que é num contexto também da parábola do semeador, quando diz assim: porque a vós outros é dado conhecer os mistérios do reino dos céus, mas àqueles não lhe é isso concedido,
Pois ao que se tem se lhe dará e terá abundância, mas ao que não tem, até o que tem lhe será tirado. E num outro contexto, lá em Mateus capítulo 25, 29, ele diz assim: porque todo aquele que tem se lhe dará e terá abundância, mas até o que não tem, até o que tem lhe será tirado. E o servo inútil lançai-o para fora nas trevas, ali haverá choro e ranger de dentes. Aqueles que é dado conhecer o reino de Deus, muitas bênçãos lhe são acrescentadas. A quem é dado muito, muito será acrescentado. E eu gostaria de dizer, querido, diante do que nós estamos vendo aqui, que não há imobilismo em questões espirituais. Ou o crente avança e cresce na fé, ou então ele definha e retrocede por ter sido negligente, por não ter usado de forma diligente o dom que Deus lhe deu, como na parábola dos talentos. Calvino, falando sobre o cristão, a vida cristã, o progresso da vida cristã, ele diz que todo verdadeiro crente progride na fé. Uns avançam 3, 2 degraus, outros 1 degrau, mas jamais ficam no mesmo lugar. Pois os crentes que não avançam retrocedem na fé. Certa vez estava conversando com uma pessoa, ele me falando da sua realidade, na realidade em que as igrejas se encontravam. E ele disse que, igualmente a mim, saiu da sua cidade, foi morar numa cidade distante, participava de uma igreja, e ali, como jovem, como adolescente, como homem no início da sua maturidade, ele sai e vai morar num lugar distante, passa muito tempo, mas muito tempo fora. E ali nesse lugar ele cresce no conhecimento da palavra de Deus, cresce no convívio com os irmãos, e ele volta a um determinado momento da sua vida, sua família já estava constituída, seus filhos já grandes, e ele volta para aquela mesma igreja. Ele olha para determinadas pessoas, que eram pessoas de liderança na igreja, pessoas que estavam à frente, e percebem que elas permaneceram do mesmo jeito. E aí quando ele atenta um pouco, porque começa a conhecer a vida e o procedimento dos irmãos no dia a dia, ele percebe que aqueles homens estavam piores do que se encontravam no passado. Não existe inércia em questões espirituais. Ou nós avançamos, ou nós retrocedemos. E a Escritura está dizendo que na medida que nós buscamos a Deus, nós seremos encontrados. Na medida em que nós buscamos ao Senhor, nós seremos recompensados. É graça sobre graça, porque Deus tem prazer, como um pai tem prazer, de dar abundantemente bênçãos para aqueles que são seus filhos. Que isso seja um aviso e uma exortação, um estímulo para nós crescermos cada dia mais no Evangelho da nossa salvação, para amadurecermos, não permanecermos do mesmo jeito como crianças da fé, que não evoluem, que não crescem, pela falta de comunhão com Deus e com a sua palavra.
sabendo que o nosso primeiro passo, a nossa primeira virada, primeira intenção de ir na direção de Deus, o Senhor estará nos puxando e nos estará dando muito mais daquilo que nós necessitamos. Vamos orar. Senhor Deus Pai Todo-Poderoso, nós queremos pedir, Senhor Deus, a Tua graça e a Tua misericórdia nas nossas vidas, porque muitas vezes, ó Pai, nos mostramos desanimados, ó Pai, com o Evangelho, com a Palavra de Deus, às vezes colocando esse desânimo em outras coisas que não em nós. Não conseguimos ver que quando estamos assim, por mais que circunstâncias externas estejam contribuindo, o verdadeiro motivo é a nossa falta de comunhão com o Senhor. É porque nós estamos nos distanciando dEle, da Sua Palavra, de uma vida devocional, do exercício, da autorreflexão, do autoexame em nossas vidas. Porque quando nos mostramos desanimados com a palavra do Senhor, o que nós necessitamos é mais da Sua palavra. É pela aproximação, da comunhão com Deus, pela palavra, pela oração, pelos meios de graça, a comunhão com a igreja, que esse esfriamento, que esse distanciamento, ele é completamente suprimido. Tem misericórdia de nós, Senhor. A Tua palavra sabe, o Senhor sabe, a Tua palavra diz que o Senhor sabe como nós somos fracos, como somos pó, e por isso o Senhor se compadece de nós. Revigora a nossa fé, Senhor. Tem misericórdia de nós. Fortifica-nos na Tua palavra, Pai. Enche-nos de Teu Espírito, Pai, para que possamos cada dia mais, Senhor, estar avançando para o reino eterno e Te conhecendo cada dia mais e entrando, Senhor Deus, em comunhão contigo. Fica, ó Deus, com o Teu povo, Pai. É o que nós pedimos, em nome de Jesus. Amém. Eu gostaria de chamar os presbíteros e diáconos aqui à frente e queremos passar